Vamos começar a segunda aula prática de práticas fisioterapêuticas na atenção básica. E aí, recapitulando a teleaula da segunda-feira, a gente tinha combinado de fazer um mini seminário online, né? O grupo 1 vai falar sobre orientações para gestantes e o grupo 2, exercícios voltados para gestantes. A gente vai tentar fazer isso uns 10 minutos, mais ou menos, tá? Para cada grupo, e depois a gente vai comparar as coisas que a gente falou. E aí, posteriormente, nós vamos para a nossa próxima prática, tá? Quem quer começar? Vamos nós. Grupo 1. Vai ser nosso, né? Tá, peraí. Aí. Pode começar. Então, eu que vou começar. Vou começar falando sobre as normalidades e as anormalidades da gravidez, né? Coisas normais que normalmente uma mulher, no início até o final, tá? Não vou citar os trimestres, não. Normalmente, a mulher, quando ela inicia até o final da sua gravidez, ela tem enjoos, vômitos, claro, moderados, né? Sonolência e cansaço, diminuição do trânsito intestinal, sensação de estômago cheio, manchas na pele, inchaço das mamas, cólica moderada também no começo, né? No comecinho da gestação, dores nas costas, principalmente mais para o final, dor na região pélvica também mais para o final, né? Mais para o terceiro trimestre, constante de urinar e desejos alimentares. Esses só são alguns, né, dos sintomas normais. A gente for listar todos por cada. E a que não é normal, dores de cabeça persistentes, náuseas e vômitos persistentes, distúrbios visuais, dor ou câimbras na parte inferior do abdômen, contrações, a não ser, né, nos dias de ganhar, sangramento vaginal, podendo ser o descolamento, que a gente conversou na última aula, perda do líquido amniótico, inchaço, diminuição da produção de urina, qualquer doença ou infecção, diabetes gestacional e a pressão alta. São sintomas que, se tiver, é bom estar investigando, né, que não são considerados normais. Pode ir. Agora a próxima, quem é? Eu vou dar continuidade, então. Estou meio gripadinha, não sei se vai dar para vocês entenderem um pouco a minha voz. Cuidado com corona, hein? Não, em tempos de corona a gente não sabe se é gripe ou se é corona, né? Mas eu já estou em observação em casa. Que bom. Uma das outras orientações que a gente também pode falar são das doenças sexualmente transmissíveis, que pode tanto acometer a saúde do bebê, né, como também da gestante. Então, eu fiz uma breve pesquisa falando de algumas que eu acredito ser de risco maior. A gente pode citar a surdez por sífilis. A transmissão ela pode ocorrer através do canal de parto e a bactéria pode atravessar e contaminar o bebê. Qual a consequência dessa doença? A surdez, a cegueira, o retardo mental do bebê e ainda outras complicações como baixo peso no nascimento e até mesmo o aborto. Também pesquisei um pouquinho sobre a meningite por gonorreia. Ela é uma doença silenciosa que cerca de 50% dos casos são assintomáticos, né? E as consequências são: os bebês que são contaminados com gonorreia podem desenvolver uma meningite, problema nas articulações, infecções oculares, ou seja, pode levar à cegueira. A pneumonia também, por clomídia, também é uma doença silenciosa e pode passar despercebida pela mulher. Em 80% dos casos, ela não apresenta
sintomas, ou seja, assintomática. A consequência, a pneumonia, o conjuntivite e o risco de parto prematuro. Outro fator também é a microcefalia por herpes. A transmissão pode ocorrer durante a gestação ou no momento do parto. A complicação dessa microcefalia é o retardo do crescimento fetal, a infecção do sistema nervoso, microcefalia, malformação e hepatite. E também vale lembrar, pessoal, que apesar de não ter cura, é possível tratar a herpes genital com antirretrovirais e proteger o bebê. E as infecções hepáticas por hepatite B. A contaminação por hepatite B pode gerar uma infecção grave do fígado e até mesmo câncer hepático. E como evitar, né, as DST durante a gravidez? Nada mais é do que o uso do preservativo e os exames também de pré-natal, que também é muito importante. É isso. Tudo bem. Quem vai seguir agora? Gisela. Boa noite. Eu vou falar sobre o uso do álcool, o tabagismo e a realização de tatuagens durante a gravidez. Lembrando do que a maioria das coisas que eu vou falar aqui nem sempre são testadas nas mulheres, porque para realmente não afetar o bebê. Álcool é uma bebida que não é recomendado zero álcool, não é recomendado nem uma taça de vinho, nem um copo de cerveja, é recomendado zero, mas óbvio que não é testado, porque pode afetar o bebê. A ingestão de álcool durante a gravidez, ela pode causar ao bebê o SAF, que é a síndrome alcoólica fetal. Ela atinge o bebê neurologicamente, causando déficit de atenção, o QI mais baixo, e também pode causar algumas características físicas, tipo a cabeça pequena, a nasia rebaixada, a pequena abertura dos olhos, nariz curto, a microcefalia, que é alguma das características físicas que o SAF pode trazer ao bebê. O álcool, ele atravessa livremente a placenta do bebê, então, tudo que está na mãe vai para o bebê. Então, se a mãe ingere um copo de bebida alcoólica, vai para o bebê. E se a gente pode pensar assim, se eu tenho um filho de 2 anos e eu não dou bebida alcoólica para ele, o meu bebê eu vou dar? Sendo que a bebida vai diretamente para o neném. Então, é algo a se pensar. O tabagismo. Antigamente, o tabagismo era vendido e tinha até, eu vi na internet, até um anúncio com algo que ajudava o crescimento do bebê, algo que influenciava positivamente. Mas hoje é comprovado que não, né? Porque o tabagismo, ele prejudica até um adulto, imagina uma criança que está dentro do feto. A fumaça, ela tem mais de 4.000 substâncias químicas, entre eles o ciano, o chumbo, que ao ser inalado pela mãe, ela entra diretamente na corrente sanguínea do bebê, que é a única fonte de oxigênio e nutriente do bebê. Então, quando essas toxinas entram na corrente sanguínea do bebê, impede que se passe outros nutrientes. Então, o bebê pode passar fome, entre aspas, né? E a tatuagem. Tatuagem também não é permitido na gravidez, porque não se sabe o que a tinta pode causar ao bebê. Ainda não foi testado, não se sabe. Então, é bom evitar. E no aleitamento materno também é bom evitar por conta da tinta. Além da tinta, tem a questão da infecção, que o material pode não estar totalmente esterilizado, a cicatrização da mulher por ela ter hormônio pode ser um pouco menor, né? Pode causar queloide, entre outras coisas. Boa noite.
Meu nome é Juliana, somos alunos do curso de fisioterapia, né? Já que a gente está apresentando para a gestante Dayana. Eu vou falar sobre a caderneta de vacinação da gestante, que é de extrema importância, né? Para todo indivíduo, inclusive na gestação. Além da proteção dela, contribui para a diminuição de diversas doenças. Inicialmente, toda gestante, ao descobrir a gestação, ela procura um atendimento médico, um ginecologista ou obstetra. Quem não tem conhecimento ou não paga particular, muitas das vezes tem atendimento aos postos de saúde. E eu vou falar um pouquinho sobre esse período. Na gestação existem os 3 trimestres, que o primeiro trimestre é no início dos 3 primeiros meses de gestação, o segundo, que vai do 4º ao 6º mês, o terceiro, que vai do 7º ao 9º mês. E na caderneta da gestante, ela vem todas as informações pessoais da gestante, vem orientações de aleitamento materno, orientações durante a gestação, fala também, orienta sobre alimentação saudável, alguns exercícios, e também tem orientações para os pais durante a gestação. A caderneta, ela serve para consultas durante todo esse período que é notificada nela, né, pelo médico. E algumas coisas que na gestação a gente deve observar de sinais e sintomas, né, também acrescentando lá o que a Valéria falou, são enjoos, gengivite, vômitos, azia, queimações, coisas anormais de varizes nas pernas, câimbras e formigamentos, que são o caso mais grave a ser preocupante, e em casos disso, a orientação é procurar atendimento médico. Eu vou falar um pouquinho dos principais exames que o médico solicita nesse período de gestação, que é a tipagem sanguínea e o fator RH, que identifica o tipo sanguíneo do pai e da mãe. Hemograma, né, que é normal. Eletroforese de hemoglobina, que identifica os diferentes tipos de hemoglobina. A glicemia, né, que identifica a quantidade de açúcar no sangue. Exame de urina, exames preventivos de colo de útero, que é o Papa Nicolau. O teste rápido da sífilis, que é uma doença adquirida sexualmente transmissível e que pode causar aborto no 4º mês, e o bebê também pode nascer prematuro. Tem o teste de malária, que é adquirida pela picada do mosquito fêmea, que é importante o uso de repelente e mosquiteiro por conta disso. O teste para hepatite B, que eu vou explicar um pouquinho mais na frente, que é uma doença adquirida que agride o sangue, o fígado. E o exame de toxoplasmose. Agora eu vou falar um pouco das principais vacinas que as gestantes usam, mas antes de começar isso tudo, a gestante ela não pode tomar nenhuma vacina que contenha vírus vivo, porque nesse período ela está com a imunidade baixa e caso ocorra a contaminação, pode correr o risco de aborto, de parto prematuro e, na reta final, infecção no recém-nascido. Agora eu vou falar as vacinas de vírus vivos que as gestantes não podem tomar, que é a tríplice viral, né? Que é sarampo, cachumba e rubéola, a febre amarela e a BCG. E as principais vacinas, as mais recomendadas, é a DTPA, que você toma as 3 doses, né? E
Depois, consequentemente, a DT, que é de 10 em 10 anos. A de hepatite B, que são 3 doses, e aí eu comentei lá nos exames que o médico passa o exame de hepatite B, que se der abaixo de 10, a gestante tem que repetir as 3 doses. E a influenza. E por último, eu vou falar as recomendadas em situações especiais, porém eu não vou me aprofundar muito nisso, que é a de hepatite A e B, as pneumocócicas, as meningocócica B e a febre amarela. Por final, é isso. Acabamos a nossa apresentação e agradeço a colaboração de todos. A gestante aqui agradece. Para quem estava com medo de falar, passaram 5 minutos, falamos 15. Não se assustem caso você ouça um fogo de artifício, porque pelo visto está tendo alguma carreata de político aqui perto. Vamos lá, vou só acrescentar algumas coisas baseado naquilo que vocês falaram. Sim. A Liciana falou sobre as infecções, né, doenças sexualmente transmissíveis. E eu só acrescentaria nesse tópico reações infecciosas em geral, tipo infecção de urina, por exemplo. A mulher grávida, ela está com a imunidade rebaixada, né? E ela pode fazer, então, uma infecção sistêmica. Mulheres gestantes com infecção ativa, geralmente elas têm resposta sistêmica à infecção. E o que é isso? Choque séptico, pressão baixa, coração acelerado, e essa paciente, então, geralmente ela precisa de um cuidado médico maior. Gisela falou sobre o uso de álcool e drogas, muito bem. Queria só acrescentar uma curiosidade. Derivados de uva e a própria uva não são indicados durante a gestação. Então, todo mundo fala, mas vinho faz bem para a saúde, para a gestante não faz. Derivados de uva e a própria uva fazer o fechamento precoce do canal arterial e o bebê pode desenvolver hipertensão pulmonar intrauterina. Juliana falou sobre a questão do fator RH, não sei se vocês já estudaram, a eritroblastose fetal. Já? Não me recordo. Então, vamos lá. Vamos supor que eu sou mãe, né, tô grávida, e meu sangue é O negativo. Aí o meu bebê nasce O positivo. O que vai acontecer? Quando ele sair, né, e o componente vivo dele entrar em contato com o meu organismo, vai fazer com que o meu sistema imunológico gere resposta de ataque. Então, eu vou atacar as células do bebê. E se porventura eu engravidar de novo, eu posso fazer um aborto espontâneo, porque o meu organismo desenvolveu Posso falar? anticorpos. Pode? No que eu pesquisei, fala, porque assim, né, no meu setor não trata isso. Mas pelo que eu pesquisei, a mãe, na primeira gestação, quando o RH negativo for negativo e o pai positivo, após a primeira gestação, né, nem nascer, ela tem até 3 dias. Tipo assim, ó, depois de 3 dias que ela toma, né? Para a segunda gestação. Para a segunda gestação não acontecer isso. Exatamente. Estão prontas, grupo 2? Sim. Eu estou pronta para ouvir vocês. Uhul! Ok. Tem que mostrar a cara? Não sei, Sabina. Você vai falar de exercício. Exercício pressupõe alguma demonstração, né? Lembra que eu sou uma gestante à distância. É uma gestante EAD. Isso é uma outra categoria. Vamos lá. Tô mais ou menos lá, né, cara? Tá de cabelo lavado ainda, garota. Vamos lá. Gente, vou falar da importância do exercício físico na gravidez. E a gestante
não tem nenhuma contraindicação médica ou por conta de algum problema físico, o exercício físico é ótimo na gravidez, porque a lista de benefícios é inúmera. E eu vou citar alguns desses benefícios hoje para vocês. Vale ressaltar que se a gestante não tiver nenhuma contraindicação, o ideal é fazer ao menos 150 minutos de exercício por semana. Ela está sempre em movimento. Vamos lá. Dentro desses benefícios estão, eles ajudam a gestante não ter um aumento excessivo do peso, né? Que já é ótimo. Fortalece a musculatura do abdômen, que vai ser exigida durante o período da gravidez, tanto para não ter diástase, para não... Na hora do parto também precisa a musculatura pélvica tá bem trabalhada, principalmente no parto normal. Ajuda também posteriormente na amamentação, porque a grávida já vai estar com os músculos do seio. Apesar de estar bem sensível, ela já vai estar bem trabalhada, então vai ajudar também na amamentação. Diminui o inchaço na reta final da gravidez, que incha bastante. Então, o corpo que já está estimulado, ele tem a tendência a não ficar tão inchado no final. Ajuda também na diabetes gestacional, que é bem comum hoje em dia a gente ver uma gravidinha falando assim, eu tô com diabetes, eu tenho que dar uma segurada. O exercício físico ajuda por a pessoa estar em movimento, ela tá desgastando de uma forma menor do que uma pessoa normal, em condições normais, mas ela vai queimar aquele açúcar que ela tá ingerindo. Tem menos queixas também de dores na articulação, né? Porque ela vai estar trabalhando todas as musculaturas, fortalecendo o corpo para as novas modificações que terão. E o exercício também previne doenças que refletem no bebê. A atividade ajuda no excesso de peso do bebê, que se chama macrosomia, que se chama uma condição do bebê que se chama macrosomia, que o bebê fica muito gordo, muito pesado para a barriga da mãe. Prevenir hipertensão na gravidez, né, que posteriormente pode provocar uma eclâmpsia. Também evita que o bebê nasça prematuro por conta disso. E também tem estudos que dizem que a placenta da mulher que treina, ela é maior. Então, a irrigação sanguínea pelaquela placenta passa maior, então provoca uma oxigenação maior no feto durante a gravidez. E é isso, gente. Aí eu vou dar a fala para meus outros colegas. Boa noite a todas. Boa noite. A prática de atividade física de intensidade regular e moderada, ela é indicada durante toda a gestação, mas vale lembrar também que algumas atividades ela oferecem riscos que ela não é indicada, que seria esportes com bola, lutas, patinação e equitação. O ideal de uma gestante é que ela se exercite de 30 minutos diários, de 3 a 5 vezes por semana. Mas alguns cuidados devem ser tomados. Tem que evitar ficar muito tempo de barriga para cima, respeitar os seus limites e ouvir os sinais do seu corpo. Aí agora eu vou falar algumas atividades que são indicadas. A musculação, ela é indicada. Ela trabalha a musculatura corporal com pesos e utiliza exercício específico para cada grupo muscular, evitando dores nas costas e nas articulações. O Pilates também ele é muito indicado. Ele fortalece e alonga os músculos e tem que ser feito com exercícios suaves, controlado através da respiração. Fortalece a musculatura do assoalho pélvico, ajudando a sustentação do peso da barriga e o parto normal. A natação também é indicada. É feita na piscina, né, com movimentos de braços e pernas.
tonifica a musculatura e aumenta o fôlego e a sua resistência. O alongamento também é indicado, que são exercícios voltados para flexibilidade muscular. Melhora a sua flexibilidade e promove o relaxamento, ajudando a controlar a ansiedade. Exercícios cardiovasculares também são indicados. Trabalham diversos grupos musculares e melhora o sistema cardiovascular, como caminhada, corrida, bicicleta e transporte. Não sei o que é isso. É simulador de caminhada. Diminui a ansiedade, aumenta a resistência física e o fôlego e ajuda a controlar o ganho de peso. A hidroginástica, que também é feita na piscina, melhora a capacidade cardiovascular, tonifica os músculos e promove o relaxamento. O yoga também é indicado. É uma prática oriental que trabalha o corpo e a mente através de posturas e exercícios respiratórios. Aumenta a flexibilidade, equilíbrio e tônus muscular. Diminui a ansiedade e ajuda em exercícios durante o trabalho de parto. A ginástica localizada também é indicada. São séries de movimentos simples para cada grupo muscular. Melhora o tônus muscular, fortalece as articulações e aumenta a capacidade respiratória. E a dança também é indicada como atividade cardiovascular coreografada. Aumenta a capacidade respiratória, ajuda a controlar o ganho de peso e promove relaxamento, diminuindo a ansiedade. Esses são alguns exercícios que eu pesquisei que melhoram o condicionamento físico, né, da mulher durante a gravidez. Aí é ideal que a pessoa escolha um que se adapte melhor, né, para fazer. Aí agora eu passo a minha palavra para minha outra colega. Júlia. Gente, a gestante está aqui. Eu acho que ela mandou um áudio lá no grupo, nosso, que ela não tá conseguindo ligar o áudio. Ai, deixa eu desbloquear ela aqui. Então, eu não consigo colocar ela para falar, eu só consigo colocar ela muda. Como é que ela mandou outro? Ô, Júlia, vamos fazer o seguinte. O alguém do grupo tem como falar o que a Júlia iria comentar? O que mais seria a complementação do assunto de vocês? Porque se ela mandar no WhatsApp... ela iria falar sobre a importância do exercício na hora do parto, né? Ela ia falar muito sobre o que a gente falou, que os exercícios eles vão estimular a parte pélvica da mulher, para estimular na hora do parto normal. Mas ela se aprofundou mais, eu não devo falar, porque eu não tenho habilidades ainda nesse quesito. Nesse quesito. Então,
É porque se não mandar no WhatsApp não vai ficar registrado no vídeo, e aí quem não quiser acessar depois vai ficar difícil. Realmente, quando a gente vai falar de exercício físico, as coisas vão apontar muito para o parto natural, né? Mas eu gostei que vocês falaram sobre saúde do feto, que é uma outra vertente muito interessante da prática de atividade física durante a gestação. E uma outra coisa que a gente pode pensar também é que a mesma mulher que tem parto cesariana, ela vai se beneficiar do condicionamento físico, visto a recuperação pós-cirúrgica, né? É uma cirurgia abdominal, vai descomprimir a cavidade, vai causar dor, mudança de postura, fadiga, pode mudar o padrão respiratório. Então, o condicionamento físico pré-nascimento, né, durante a gestação, ele não beneficia apenas o parto natural. Porque às vezes a mulher fala assim: ah, mas eu não quero ter parto natural, eu quero fazer uma cesariana. Mas fazer atividade física vai auxiliar também a recuperação, então, da cirurgia cesariana. Então, enfim, temos benefícios para todos os lados. Como vocês disseram, a lista de benefícios é muito maior do que a lista de malefícios. Beleza? Eu sou a gestante aqui está satisfeita com... Opa, Júlia? Júlia não está viva, coitada. Ela está satisfeita com as informações de vocês. A gente tinha que perguntar para a gestante de verdade, que é a Valéria, se ela aprendeu alguma coisa hoje e se ela vai mudar algum hábito depois do que ela ouviu. Então, gente, vou colocar até minha carinha aqui para poder falar. Eu estou apavorada da uva. É o que eu mais estou comendo. Não faça isso comigo. Não coma uva. Chega! Eu não acredito, sério mesmo. Eu comi muita uva. É uma das frutas que, assim, eu vou ao supermercado, eu não consigo passar pelaquela bancadinha, entendeu? Direto. E não comer. E agora eu vou ter que parar, né? Nossa, uma informação muito importante, tá? Que eu não tinha. E assim, pouco divulgada, né? Sim, eu nunca soube, nunca ouvi nada. A gente tem na região a única cardiopediatra do estado, que atende aqui em Cachoeiro, que é a doutora Andressa Mussi. Sim, conheço. E essa, inclusive, é uma campanha dela. Ela fala: pelo amor de Deus, parem de comer uva. Porque vocês já estudaram um pouco de cardio, mas eu não sei se vocês viram a questão da circulação fetal. É um capítulo interessante para a gente ver como que acontece o batimento cardíaco do bebê intrauterino, é completamente diferente do nosso. Ele tem alguns canais que precisam ficar abertos. E eles só podem se fechar quando o bebê nascer, e aí o nível de saturação dele vai subir. Porque o bebê, ele é cianótico dentro da barriga. Ele satura mal, porque ele satura abaixo de nós. E quando ele nasce, então, ele vai oxigenar por conta própria, a saturação vai subir e esses canais vão se fechar. Quando acontece desse canal fechar precocemente dentro do útero, a gente sobrecarrega os pulmões, a gente manda muito sangue para o pulmão. E aí o pulmão fica com hipertensão pulmonar. Aí esses bebezinhos nascem com problemas respiratórios graves. Nossa, muito interessante, muito grave, né? A gente não saber isso. E coisinha, nossa, né? Quando você falou, eu arregalei o olho, meu esposo arregalou o dele e falou: não acredito. A gente ri, mas, nossa, triste. É tipo viver no Brasil, né? A gente, cada momento é um flash, uma tristeza diferente. Bom, vamos lá. Finalizamos, então, a atividade da gestante do PSF. Achei lindo, vocês falaram muito bem. Claro que tem vergonha, mas vai chegar um momento que vocês vão precisar falar isso mesmo para as pessoas. Vocês foram objetivas, usaram linguagem simples. É isso mesmo, a gente precisa ser claro. Usar exemplos do dia a dia, às vezes é interessante para a gente poder alcançar a realidade que a gente quer mudar. E aí, vamos voltar um pouquinho, então, para hoje. Eu mandei o link do vídeo para vocês no grupo, não sei se vocês assistiram. Hoje é a prática do shiatsu. Eu não vou passar o vídeo da aula prática,
Tá? Vocês, por favor, assistam, porque a gente vai fazer essa prática na nossa aula, tá? Do dia 24, né? Que a gente marcou. Porque essa não dá para fazer na mão, né? Essa é corpo todo. Então, a gente precisa estar numa maca, deitadinho. Eu vou espelhar aqui a minha tela. Deixa eu ver se eu já coloquei aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho. Só para deixar registrado que no dia da aula eu quero receber a prática, tá? Eu não quero fazer, não. É só Lamento. Lamento, minha filha. Você precisa fazer. Não, na verdade, vocês vão fazer e receber. Vocês precisam trocar, né? Vocês têm que fazer e receber. É sério? Eu deixo vocês fazerem em mim qualquer uma, menos a do PEN. Eu quero saber se eu vou poder receber. Por que não? Ué, eu não sei como você vai seguir, né? Você pode fazer sentada. Você não precisa fazer em decúbito ventral. A gente pode sentar você tipo cavalinho, né? E aí você apoia os braços e a gente acessa a sua parte posterior do tórax. Vamos lá. Tá bom. Calma que vai ter. Vai ter para todo mundo. Ninguém vai ficar triste, não. Comecei o compartilhamento. Vocês estão vendo minha tela. Ótimo. Então, vamos lá. A prática de hoje, então, vai falar do shiatsu, tá? O shiatsu, assim como a gente falou na aula passada, ele é uma das práticas integrativas. A aula de vocês usa o nome terapias, mas para vocês pesquisarem um termo de saúde mais usado, eu indico pesquisarem como práticas integrativas e complementares de saúde. E é a aula 2 em relação às práticas, tá? Prática, então, oriental. E ele visa, como tudo que é oriental, ele vai falar, então, que o nosso corpo ele é fluido de energia, né? Na verdade, tudo que há no universo, ele é da energia. Se a gente for pensar, por exemplo, a nossa alimentação, né? O sol, que é a nossa energia principal, irriga as plantas, e pode ser alimento nosso ou pode ser alimento de um animal que a gente vai consumir. Então, nós somos cadeia energética. E aí, as práticas orientais, elas vêm falando que a gente precisa ter essa energia equilibrada. Assim como o desenho do Yin e do Yang, que eu não sei se vocês conhecem, mas devem conhecer, que são aquelas duas gotinhas, uma preta e uma branca. Um vai representar a calmaria e o outro a agitação, mas que estão em perfeito equilíbrio. E se a gente fosse fazer um comparativo com as nossas energias, então, a gente poderia perceber que às vezes, ou a gente está mais agitado, ou a gente está muito calmo, ou a gente vai conhecer pessoas que são de temperamento extremamente agitado, ou que são de temperamento extremamente calmo, e que isso não é um equilíbrio energético, a gente precisa ter os dois, né? Ter os dois cortes, as duas facas. Então, o shiatsu ele vai partir do pressuposto de que a gente precisa, então, harmonizar a energia e, para isso, a gente vai usar de uma manobra corporal. Nasceu no Japão, tá? E ele vem falar sobre a energia, né, que é o Ki, e desbloqueia o Jitsu, que é o acúmulo dessa energia. É uma forma de manipulação, então, executada com os polegares ou com outros dedos, mas a técnica original vai falar da manipulação com o polegar, sem nenhum outro instrumento. Ou seja, é uma prática totalmente manual. Só depende do paciente e do terapeuta para ser realizada. A gente não precisa de mais nenhum instrumento. E esse é um outro atrativo de que a gente pode utilizar essa técnica, por exemplo, numa estratégia de saúde básica. O shiatsu ele vai trazer aquele outro conceito que eu falei para vocês na aula passada, que é a estimulação da pele. Eu falei para vocês da estimulação sedativa, né? Que são movimentos lentos de vista.
E esses movimentos vão trazer analgesia. Agora, se a gente quiser estimular uma área, estimular um tecido, vamos supor que a pessoa está com diminuição de sensibilidade ou está com anestesia, por exemplo, numa área de cicatrização, a gente pode usar a mesma estimulação, o mesmo movimento com a mudança da velocidade. A tonificação, a gente vai usar movimentos rápidos e pequenos. E a sedação, a gente vai usar movimentos lentos, rítmicos e a perder de vista. Quais benefícios? Eles vão se assemelhar muito aos benefícios que a gente já falou na aula de reflexologia, que é o relaxamento em primeira instância, né? O toque, ele promove o relaxamento. O relaxamento como um todo, o cortisol é o inimigo natural do sistema imunológico. O cortisol aumenta a nossa absorção de gordura ruim, tá? Quando a gente relaxa, a gente melhora a circulação sanguínea, porque a gente diminui a vasoplegia, a gente melhora, então, o trânsito intestinal, porque a gente libera as toxinas, melhora o controle do sistema endócrino e regula as funções neurológicas. Diferente da reflexologia, então, o shiatsu ele vai trabalhar em meridianos ao longo do corpo. Vocês conseguem ver o meu mouse também, gente? Vou pressupor que sim. O shiatsu, então, ao invés da gente usar aqui a plantinha do pé para fazer referência ao coração, ao pulmão, ao cérebro, a gente vai usar esses meridianos aqui que vocês estão vendo. Então, por exemplo, o meu paciente está com uma disfunção, por exemplo, excretora, né? Ele está constipado, o intestino dele não está funcionando bem. Essa foi a queixa que ele me apresentou. Então, eu vou estimular o meridiano dos intestinos. Mas meu paciente teve Covid e ele teve uma pneumonia muito grave. E eu quero restabelecer a fadiga que ele está sentindo atualmente, sensação de dispneia. Então, a gente vai estimular o meridiano do pulmão. Ou, como eu falei para vocês na aula anterior, a gente pode também fazer o contrário, né? Fazer a palpação desses tecidos e buscar encontrar nessas áreas nódulos, né? Nódulos tensionais, que podem estar causando, então, um desequilíbrio energético. Como eu já tinha falado para vocês, o polegar vai ser o nosso principal dedo, que vai trabalhar, mas se ele não for o seu dedo mais forte, a gente pode fazer a utilização dos demais dedos, tá? O shiatsu vai falar da estimulação de cada linha por 3 vezes e a pressão deve ser de intensidade tolerável pelo paciente. O que isso quer dizer? A gente não pode gerar uma dor maior do que a que ele já está sentindo. Mas lembrando, como a gente fez na aula passada, essa pressão deve ser até nível muscular. A gente não vai fazer uma pressão a nível cutâneo, nem uma pressão a nível ósseo. A gente precisa fazer uma pressão a nível muscular. E aí, quando a gente vai falar, então, de uma prática integrativa, na verdade, de qualquer coisa, tá, gente? É uma outra coisa que eu ia falar com vocês na aula prática. Quando a gente vai atender alguém, a gente faz a nossa anamnese, e aí eu determino, eu vou usar, por exemplo, crioterapia, né? Vou usar gelo. Não, eu vou fazer uma prática integrativa. Minha proposta com esse paciente vai ser exercício aeróbico leve, ele precisa caminhar. A gente precisa fazer com o paciente uma receita, um receituário, e explicar para ele qual é o objetivo do nosso tratamento e quais serão as ferramentas que a gente vai utilizar. Por quê? Se você não explicar isso, muito provavelmente, talvez ele vai achar que você é doido e ele não vai continuar o tratamento. Então, o que você vai fazer? Seu fulaninho, eu identifiquei que o senhor está com dor e a técnica que eu vou usar é uma técnica de origem oriental,
que envolve o toque, e esse toque vai ser um toque de leve a moderado, o senhor não vai sentir nenhum desconforto, tal. E minha proposta com o senhor é essa. Para que, então, a gente tenha maior adesão ao tratamento. Por quê? Senão a gente vai perder também a nossa capacidade científica, né? Quando a gente vai tratar alguém, essa pessoa precisa confiar em nós e a gente precisa passar conhecimento e respaldo científico para que a gente possa ter adesão. Então, a gente começa pela avaliação, como vocês já viram, identificação pessoal, passando por antecedentes, medicações, análise da dor, queixa principal. E aí, antes da aplicação de shiatsu, a gente perpassa pela inspeção. A postura, se há simetria ou assimetrias, presença de edema, se esse paciente tem músculos muito volumosos ou pouco volumosos, né, que a gente vai falar de trofismo. Depois disso, a gente vai fazer a palpação, verificar a presença ou ausência do ponto de tensão, alterações de níveis de sensibilidade, tá bom? Depois disso, a gente vai para a palpação em si. Quando a gente vai falar, então, de uma palpação, um shiatsu, diferente da outra técnica da reflexologia, em que a gente toca a pele da pessoa, no shiatsu a gente faz um toque por cima da roupa. A gente não vai deixar esse paciente despido. Então, é uma técnica que possibilita que você toque a pessoa de roupa. Então, às vezes, você vai conseguir acessar aquele paciente que é mais tímido, que ainda tem vergonha de ficar despido na frente do terapeuta. Aquela senhorinha que está acanhada. E, na verdade, também é um outro formato de você fazer esse atendimento com respaldo visual do paciente num ambiente mais aberto. Então, se você quiser fazer isso num lugar onde você não possa trancar a porta, por exemplo, porque às vezes você está numa unidade que você tem um consultório que você precisa dividir, o shiatsu te permite o atendimento, então, com o paciente vestido. Para a gente alcançar esses meridianos e treinar a prática deles, a gente vai fazer isso tocando. Então, a prática do shiatsu, a gente vai fazer junto lá no dia do nosso encontro. Eu sugiro que vocês assistam esse vídeo, vai mostrar essas estimulações que ela fez, ó, da bexiga, das linhas do ombro, para que vocês vejam e a gente possa replicar junto na quarta-feira. Mas, você falou, Dayana, mas o shiatsu pode fazer com roupa. Mas tem que ser uma roupa confortável. Uma camisa de algodão, nada que aperte ou que seja rígido, né? Tipo jeans ou, sei lá, um moletom, não pode ser nada disso. Tem que ser um tecido suave e livre. Mas para a nossa prática, nós vamos fazer sem roupinha, tá? Por isso que a gente precisa do top. Então, na lista de vocês, não esqueçam de colocar o topper na bolsa, se possível também um short de academia, para a gente poder fazer umas nas outras. Alguma dúvida hoje? Não. Não. Não fiz ainda, fala. Não, eu não fiz ainda. Tá de boa. Particularmente... Mas, Dai, por exemplo, se for um paciente, for a primeira vez, um atendimento assim, o paciente tiver de calça jeans e uma blusa que não seja muito confortável. Ou pode ser que vá com blusa de algodão e esteja de calça. Então, Ju, vamos lá. Primeira coisa, uma consulta é uma consulta. Independente se você vai aplicar a técnica naquele dia ou não. A não ser que você enxergue a necessidade de aplicar naquele dia. Eu preciso aplicar hoje e o paciente não está vestido adequadamente. Manda ele tirar a roupa.
de boa. Agora, o fato de você avaliar minuciosamente esse paciente e propor o tratamento para que ele venha posteriormente para receber o atendimento adequado, não é incorreto, tá? Até porque, por exemplo, em algumas, separar assim, né? Vamos supor, na uroginecologia, né? Em que eu vou fazer todo um questionário com esse paciente para investigar como que está essa queixa urinária, como que é a perda urinária dele, quando que começou, tudo. Quando termina a queixa, eu vou propor esse paciente tratamento, que não vai ser confortável, que vai ser invasivo, que eu vou precisar tocar ele. E eu não posso impor isso ao paciente, eu tenho que propor, eu tenho que falar, olha, esse é o recurso que eu tenho, o senhor está disposto? Ou a senhora está disposta? Ah, eu estou. Então, venha preparado que no nosso próximo atendimento, a gente já vai começar com o exame físico e com o tratamento. Até para a pessoa se preparar emocionalmente, né? Porque, vamos falar do câncer de próstata, né? Que a gente atende bastante. O homem, ele teve dificuldade de ir no neurologista uma vez por semana, uma vez por ano. Aí ele vai ter que ir na fisioterapia de 1 ou 2 vezes por semana. Eu vou despir, eu vou tocar, eu vou fazer exercícios uroginecológicos nele, e isso vai ser um pouco complexo. Então, às vezes a gente fica muito afoito de querer tratar tudo ao mesmo tempo, mas o nível ambulatorial, ele permite isso, de que a gente avalie esse paciente com uma certa clareza para depois tratar. Vamos pegar a medicina como exemplo. Ah, eu vou no médico e eu não sei o que eu tenho. Aí o médico faz a sua anamnese, mas ele também não sabe o que você tem. O que ele faz? Ele pede um monte de exame. Então, ó, você vai fazer exame tal, exame tal, exame tal. Quando você voltar aqui, a gente vai ver o que é e vai começar a tratar. Então, também não tenham essa euforia de que o paciente chegou, eu preciso começar a tratar ele. O que a gente não pode deixar de fazer por esse paciente é investigar bem. E na investigação, você identificou, por exemplo, uma alta alimentar, uma baixa ingesta hídrica, consumo de álcool, consumo de tabaco, sedentarismo, orientação em saúde, a gente não pode deixar para depois, tá? Na verdade, isso é até obrigação profissional. Então, a gente tem que focar nessas coisas. Deu para atender, quer atender naquele momento e o paciente não está vestido? Deixa o paciente despido. Tudo bem? O que a gente não pode deixar para depois é uma emergência. E no geral, geralmente, a gente não está falando de emergência ainda. Alguém tem mais alguma pergunta? Oi? Oi? Eu queria Da minha acrescentar. parte, tá tranquilo. Na verdade, assim, gente, eu queria acrescentar algumas coisas que não estão disponíveis na aula. Na aula teórica de vocês, a gente viu sobre o atendimento do paciente no PSF que tem pneumopatia, né? A gente viu o DPOC, o caso do DPOC, tabagismo. E aí, na estratégia básica de saúde, a gente pode instituir algumas manobras voltadas para a reabilitação cardiorrespiratória. E eu não sei se vocês já viram a prática de manobras cardiorrespiratórias, é isso que eu queria perguntar para vocês. Mas vocês estudaram as doenças, Juliana? Não, é porque assim, eu vi as disciplinas de vocês, mas como são estruturas diferentes da que eu estudei, eu nunca sei o que vocês estudaram de fato. Na nossa aula eu vou falar um pouco de avaliação cardiorrespiratória, mas muito pouquinho, para a gente poder fazer as práticas. Mas se a gente no segundo encontro, eu vou trazer alguns testes. Porque eu vi que vocês viram muitos testes neurológicos e ortopédicos, né? De cotovelo, de ombro, de joelho, de quadril. Mas eu não vi vocês estudando testes cardiorrespiratórios. E aí eu vou tentar passar alguns com vocês, que são muito interessantes e que a gente pode também aplicar nas estratégias de saúde básica. Beleza, turma? Beleza. Hoje nós vamos encerrar. Eu sugiro que vocês vejam o vídeo para vocês verem como é a manipulação, porque a gente vai fazendo coleguinha, mas eu vou explicar no dia também como que a gente vai fazer. E eu acho que é isso.
Vocês apresentaram muito bem. Queria falar que vocês se superaram, assim. Achei que vocês foram muito bem. Não usaram recursos visuais, né? Só áudio, mas na próxima pensem em usar recursos visuais, às vezes uma figura, trazer um bonequinho anatômico para a gestante ver o posicionamento do feto. É um recurso bem interessante. E acho que é isso. Estão de parabéns. Vamos finalizar hoje. Boa noite para vocês. Não esqueçam da nossa aula prática presencial no dia 24. E a gente vai se falando pelo grupo, tá bom? Tá bom. Tá Fiquem bom. com Deus, meninas. Boa noite, menina. Boa noite. Tchauzinho. Tchau, boa noite.